Bible Project comentado mais uma vez, dessa vez com legendas grandes, com áudio bom. Me acompanha aqui. Esse é um dos episódios mais legais do Bible Project. Eu tô escolhendo os meus episódios favoritos para começar, né? E tem vários episódios mais pra frente falam de coisas que a gente normalmente não fala muito. Tem uns aqui até que podem ser meio polêmicos para algumas pessoas, embora eles não são polêmicos, na maior parte do tempo eles não são polêmicos e nem buscam ser. Então eu tô deixando esse para depois. Primeiro eu quero mostrar os que mais saltaram aos meus olhos, os que mais trazem comentários e coisas que eu quero falar. Então vamos para lá. Esse é o episódio chamado O Dia do Senhor e é algo sensacional. Vou começar dando uma seguinte introdução. A gente normalmente pensa, não esquece, aqui em cima da minha cabeça aqui e embaixo na descrição está o link para você que quer ajudar, que quer colaborar para a gente dublar o Bible Project. A gente já tem a questão do inglês já está meio que resolvida. O que a gente precisa resolver agora é a questão do estúdio e das dublagens. Por isso que a gente está reunindo as pessoas para criar o projeto. O projeto não está pronto ainda. Eu vou ver quantas pessoas vão se interessar em fazer, como que elas vão se interessar em ajudar, e então a gente vai montar um projeto em cima disso, se é que vai ser possível ou não. Então eu conto com você que está assistindo, que curte, que quer ver isso aqui em português, dublado, em áudio em português, para a gente poder espalhar isso pelo Brasil e até pelos países de fala portuguesa. Então participe do projeto que está aí no link, tanto embaixo quanto em cima da tela, embaixo da tela, tá aí. Beleza? O episódio de hoje, o Dia do Senhor, vamos lá. A gente normalmente pensa no Dia do Senhor como sendo o dia do grande juízo, né? E a gente sempre pensa em termos de juízo porque a gente é ser humano, a gente está preocupado com o momento em que Deus vai querer que a gente preste conta, essas coisas, né? E inclusive no começo do vídeo eles vão fazer um comentário sobre isso. Mas há algo muito maior e profundo acontecendo no grande dia do Senhor. Quando a Bíblia fala no dia do Senhor, o que de fato Deus está querendo comunicar pra gente? Vamos ver o episódio. The Day of the Lord. It's a phrase in the Bible that religious people use, usually when talking about the end of the world. Yeah, things like Armageddon or the apocalypse. You might be familiar with this image of Jesus returning on a white horse. He's got a sword to bring final judgment. And everyone wants to know, how will it all go down? So a lot of these images come from the last book of the Bible, but to understand them, you have to go back to the first book. When the story begins, we watch God create an amazing world. Então ele falou assim, a gente normalmente fala do Dia do Senhor relacionados ao livro de Apocalipse, né? Revelation em inglês. Mas a gente tem que olhar lá do começo para poder entender o Dia do Senhor. Então ele volta lá pro comecinho, para a criação, e aí vamos ver o que eles têm para dizer aí. And then he gives humans power to rule over it on his behalf. But the humans are tempted by this mysterious, unhuman character who offers them a promise. You could define good and evil on your own terms and put yourselves in God's place. Which is what they do. And the resulting stories are about the broken relationships and violence that results. Muito bem. Quem assistiu o último Bible Project comentado sabe que eu já falei sobre isso. Essa é a teologia deles, de que o pecado original está em você se colocar no lugar de Deus para definir o que é bom e o que não é. Que é um jeito, uma conotação que eles dão ao fato da gente ter colocado o nosso eu em primeiro lugar, ao fato da gente colocar a gente em primeiro lugar. Então a gente quer ser independente de Deus, por isso que a gente quer ser como Deus, só para ser independente dele, para que a gente possa realizar o que a gente quer, o que a gente acha que é bom, em vez de aceitar a palavra de Deus sobre isso, né? Então, em vez de aceitar a vontade de Deus sobre isso, a gente quer definir. Então esse é o jeito que eles estão usando para definir o pecado original, né? E mais uma vez eles usam isso aqui nesse vídeo. Mais uma vez eles falam, olha, o grande problema começou quando a gente resolveu decidir o que a gente quer, a gente define o que é certo e o que é errado, né? E aí obviamente a gente começa a chamar o que é errado como certo, como se fosse certo, e o que é certo a gente começa a dizer que é errado, que é mais ou menos o mundo que a gente tem hoje. Então vamos lá, vamos continuar. E levado às últimas. O mundo que a gente tem hoje é isso levado às últimas consequências. Porque hoje o que é errado está certo e o que está certo está errado. Então o mundo que a gente está hoje é as últimas consequências disso que começou lá atrás. Yeah, this promise creates huge problems. Now everyone has to protect themselves and fight for survival, and they're all using death as this weapon to gain power. It all Vamos parar aqui. Essa é a grande arma
que é utilizada nesse contexto de cada um por si, nesse contexto de cada um coloca o seu próprio eu em primeiro lugar, né? Nesse contexto, a grande arma é a morte, né? E ela está presente em tudo que o mal toca. Tudo que a gente chama de mal é algo que tem alguma relação com a morte. Normalmente é isso, né? E aquilo que, se não, algum tipo de relação, pode ser direta ou pode ser indireta, né? Então vou dar só um exemplo. Não lavar as mãos pode não ser considerado mal, mas a gente aprende que isso é ruim, que isso é mal. Por quê? Porque uma mão suja pode te levar à morte. Então tudo está relacionado à morte, quer seja de maneira direta ou indireta. E a gente usa a morte como um objeto de violência contra o outro. Por isso que ele, no desenho ali, na animação, ele coloca todo mundo segurando uma espada e a gente lutando um contra o outro com uma espada, porque no fim é assim que eu tento impor minha vontade sobre o outro, com violência. Em última instância, eu vou usar a violência. Eu vou usar todos os recursos que eu tenho, que todos têm ligação com a morte, mas em última instância, eu quero a própria violência, se for preciso, para chegar onde eu quero, né? Leads to a story about the building of the city of Babylon. Or in Hebrew, Bavel. Everyone comes together to elevate themselves to the place of God. And God knows how devastating this could be. A whole culture redefining good and evil as if they are God. So God confuses their language and scatters them. Now from here on, Babylon becomes like an icon in the biblical story. It's an image that represents humanity's corporate rebellion against. Isso aqui é demais. É muito legal, que é aquilo que eu falo, né? Eles põem muita coisa em pouco espaço. Então eles estão explicando o que é Babilônia no contexto bíblico, né? Por que Babel, Babilônia, é esse termo bíblico para tudo que tem de ruim representado na Bíblia. Porque é exatamente isso que acontece em Babel, né? É uma rebelião do ser humano contra Deus, falando, não vamos deixar Deus fazer o que quiser com a gente, então da última vez ele destruiu a gente com água, vamos fazer uma torre enorme para ele não destruir mais a gente. E agora nós vamos tomar o controle. Entende? Então é isso que está acontecendo ali em Babel. Só que isso acontece de maneira, eu adorei essa palavra que eles escolheram, corporativa, né? A humanidade está se unindo corporativamente contra Deus. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Aconteceu ali em Babel. Só que hoje a gente tem isso em vários setores da humanidade, onde a gente se reúne com estruturas, com regras, com crenças em comum, com alianças para nos opormos à vontade de Deus. Isso ocorre inclusive dentro de religiões. A gente monta uma religião em nome de Deus, juntos, corporativamente, mas que na verdade é contra Deus. Então, isso é Babilônia. Então, quando Deus separa os homens ali em Babel e ele causa confusão ali entre eles, é muito engraçado que é bem sutil o que eles estão fazendo. Eles estão mostrando que a gente é que está fazendo confusão, porque a gente está achando que a gente pode definir o que é certo e o que é errado. Então eu começo a dizer o que é bom, o que não é. Ele até coloca os desenhos indo para lá e para cá, a gente mudando os desenhos de lugar, né? Para no final, a gente está fazendo confusão com as coisas, então Deus vem e confunde a gente, né? Então é muito interessante isso. E aí Babilônia vira o símbolo dessa representação, quando a gente se institucionaliza contra Deus, né? Quer seja de maneira direta ou indireta, quer seja de maneira consciente ou inconsciente, mas se a gente coloca o nosso eu de maneira institucionalizada, isso pode vir de várias maneiras, né? Eu vou dar um exemplo aqui da nossa institucionalização do eu. A gente, hoje, na nossa cultura, entende que se preservar é ok, que se preservar é o correto. A gente acha que isso é o correto. Só que quando a gente olha para a Bíblia, e a gente olha até não precisa nem olhar para a Bíblia, para os personagens humanos mesmos. Aqueles que são mais importantes são aqueles que não se preservaram, que se entregaram, que se doaram, que se sacrificaram. Mas a gente acha que se preservar é bom, é normal, é ok, né? Então, isso é uma prova dessa instituição, dessa Babilônia que há entre nós, né? Então, com isso em mente, vamos continuar para o dia do Senhor. Até agora, o que tem o dia do Senhor com isso, né? Vem comigo.
God. And the next time we see it is in the story of ancient Egypt. Yeah, Pharaoh, the king of Egypt, he feels threatened by these immigrant Israelites. He starts killing all of the boys, enslaving the rest. And this is really evil. Yeah, Egypt's like this bigger, badder Babylon. They take care of themselves at the expense of others by redefining evil as good. And so God turns Pharaoh's evil back on him. His pride drives him forward, and he's swallowed up by death. Now, after this great deliverance, the Israelites sing a song about how God is their warrior who liberated them from evil. And the Israelites referred to this moment as the day. The day they were rescued from a corrupt human system. And every Opa, começou. Então a gente está entendendo que nós estamos sobre um sistema de corrupção humana. É por isso que o ser humano não consegue se consertar. É por isso que a gente vem de berço, de natureza, com esse defeito que a gente tem, esse egoísmo que a gente não consegue se resolver. É por isso que existe ideologias muito bonitas que não funcionam. Então, nenhuma ideologia, nenhum sistema humano vai funcionar. Pô, a gente está vendo nesse exato momento todos os sistemas ruindo. Todos os sistemas que a gente criou. Os melhores, por mais inteligentes que sejam, por mais bonitos que sejam, por mais com a aparência de amorosos que sejam, ou por mais com a aparência de liberdade que sejam, todos eles são falhos. Porque nós estamos debaixo de um mesmo problema, de corrupção humana, que é da natureza do ser humano. No entanto, existe a promessa na Bíblia de que um dia esta corrupção será limpa. Isso começa a aparecer para o povo de Israel pela primeira vez, coitados deles, para eles entenderem isso naquela época, né? Olha isso aqui, nós estamos no século XXI, eu estou tentando falar isso com vocês agora aqui. Eles estão usando animação para poder chegar essa mensagem em você. Eu estou comentando a animação para ver se a mensagem chega em você, para a gente poder começar a conversar sobre isso, que culturalmente não é conversado. Imagina aquele povo lá atrás. Pensa. Então, para eles começarem a entender o jugo sobre o qual eles estavam, né, no caso ali o jugo do Egito, a corrupção humana que oprimia eles, é prometida que um dia ela vai ser retirada. Tá entendendo? Então é Deus falando com a criança. Eu vou limpar um dia o mundo dessa corrupção. E ele começa dizendo isso, falando: eu vou limpar vocês dessa corrupção que vocês estão agora sendo oprimidos com ela. Né? Então surge o conceito de o dia do Senhor. O dia que ele vai libertar a gente da corrupção humana. years since then, the Israelites have celebrated the day of their liberation with this symbolic meal of a sacrificial lamb. It's called Passover. Eventually, Israel comes into its own land, have their own kings, and they face new enemies. So that past Day of the Lord, celebrated every Passover, begins to generate hope that God will bring the day again to save Israel from new threats. Now, out in the hills was a sheep herder named Amos. He was appointed by God as a prophet to announce shocking news to Israel, that God was bringing another day of the Lord against his enemies, and this time the target is Israel. What? Sadly, Israel's leaders had also redefined good and evil for themselves, resulting in corruption and violence. So God's people have become like Babylon, the oppressed become oppressors. Babylon seems like a trap no one can escape. Exatamente. Babilônia é uma armadilha que ninguém pode escapar. Nem os religiosos, nem as instituições religiosas, nem as pessoas mais bem intencionadas conseguem escapar. Porque isso está na nossa natureza. Então, o próprio povo de Israel se tornou opressor. O próprio povo de Israel começou a tomar suas próprias rédeas, e eles falam ali definir o certo e o errado, mas na verdade começaram a trabalhar do seu próprio ponto de vista, do seu próprio egoísmo, né? E aí eles começam a criar regras, começam a julgar as outras pessoas em cima das regras que eles criaram, com o único objetivo de favorecer a si mesmos esse sistema que a gente está acostumado a ver, o sistema humano, em qualquer realidade. Né? Em qualquer realidade, a gente sempre impõe esse sistema. O poder sempre impõe esse sistema em qualquer realidade. Vamos lá.
So the day of the Lord comes upon Israel. They're conquered, taken captive into exile, and from then on, Israel suffered under the rule of continuous oppressive empires. This is the story Jesus was born into. Yeah, in his day, the oppressive empire over Israel is Rome. So, is Jesus going to confront Rome, take him out? Well, Isso aqui é muito importante porque Roma foi um dos piores sistemas opressores que a humanidade já viu. A cultura de Roma era uma cultura de vitória, era uma cultura de força. Essa é a palavra. Um dia eu vou fazer um episódio só sobre Roma, porque assim, é muito importante a gente ter a noção do contexto. Do que os judeus estavam passando quando Jesus nasceu. Então, assim, a gente não tem noção. A gente não tem noção. Eu sei que alguns de vocês já viram livros de história, a gente vê em filme e tal, mas a gente não tem noção. Eu queria um dia parar para me debruçar em cima do contexto mesmo, para vocês entenderem como que era opressor, como que era algo que gerava... É visceral. Roma é visceral. É muito simples, basta você pensar num coliseu lotado, com pessoas sendo executadas da maneira mais vil possível para que a galera comemore, para que a galera curta isso, né? Isso é nojento, isso é revoltante. Se eu parar para descrever o que era Roma aqui, você vai ficar com ódio no seu coração. Cresce um ódio quando você ouve o que Roma fazia. Só de ouvir o que Roma fazia. Imagina viver aonde Roma dominava. Então, o povo estava numa opressão tremenda e eles estavam esperando uma libertação. Então, essa ideia do dia do Senhor, de que o Messias vai vir, é uma ideia de libertação que eles estão acalentando no coração, mas o problema está aqui. Eles estão acalentando uma libertação para o próprio eu, né? Ou seja, eu quero que o meu eu fique livre para fazer o que ele quiser, porque o meu eu está sob a pressão de um outro eu. Então, na verdade, o que a gente quer é novamente voltar para uma situação onde a gente define o que a gente quer. Então, para isso, eu tenho que tirar o fator de opressão que está ao meu redor. Mas era uma coisa muito pesada mesmo. Então, a expectativa, a gente achar que as pessoas estavam esperando que Jesus fosse algo como um grande libertador desse tipo, e ele acabar não sendo, é uma grande decepção para eles mesmo, porque é o que eles esperavam, é o que eles aguardavam, é o que eles queriam, é o que eles sonhavam. Sabe, dá sentimentos de vingança quando você ouve falar o que Roma fazia e como que era o sistema lá dentro, principalmente com aqueles que eram subjugados por ela. Então, é uma grande decepção, um grande desapontamento. Olha aí, um grande desapontamento quando Jesus aparece a primeira vez, porque ele não vem para resolver isso do jeito que a gente está esperando, porque o nosso jeito qual é? O nosso jeito é a violência. Morte se enfrenta com morte. Então, vamos ver o que Jesus faz. no. Jesus saw the real enemy as that mysterious, unhuman evil. The evil that's lured Babylon, Egypt, Rome, Israel. All humanity has given in to evil's promise of power. This is what Jesus resisted alone in the wilderness when he was tempted to exploit his power for self-interest. Que lindo, que lindo. O que Jesus está lutando contra? Como que Jesus é tentado em todas as coisas? Jesus não é tentado. Você fala, Jesus não foi tentado em todas as coisas, porque eu não vi Jesus tendo tentação para não fumar, não ficar, não roubar alguém. Eu nunca vi Jesus entrar num tipo de tentação como essa, né? Jesus não teve tentação de pornografia, né? Jesus não teve essas tentações, né? Pois é, ele teve tentação, ele foi tentado em tudo, diz o texto. Por quê? Porque o core, o núcleo de todas as tentações, o princípio de todas as tentações, estava em todas as tentações que ele foi tentado. E ali ele foi tentado a fazer o quê? A usar o seu poder a seu favor. Ele foi tentado a se colocar em primeiro lugar. Ele foi tentado a cuidar dos seus próprios interesses. Isso é o que foram as tentações. E eu acho muito legal esse exemplo que eles usam de uma bola preta com um cara branco dentro, né, oferecendo um cetro de poder, né? A gente pode achar que isso aqui é Satanás, mas é muito mais do que Satanás, porque o próprio Satanás recebeu essa ideia, pegou esse conceito, né? Então, na verdade, o que ele está falando assim, o conceito do mal é a vontade de fazer o contrário da vontade de Deus. Esse é o grande conceito do mal, né?
isso acontece quando Cristo é tentado dessa maneira, mas ele rejeita. Ele rejeita esse método. Ele rejeita esse jeito que a gente tem de achar, de resolver as coisas. But he didn't. And after that, he started to confront the effects of evil on others. Yeah, he started saying that he was going to Jerusalem for Passover for a final showdown to confront the evil of Israel and Rome by dying. Dying? I mean, that feels like losing. Jesus was going to let evil exhaust all of its power on him, using its only real weapon, death. Essa frase tinha que emoldurar. Essa frase tinha que emoldurar, que ela é muito profunda. E ela fala muitas coisas. Jesus deixou o mal exaurir o seu poder nele. Então, tudo que o mal tem para oferecer, vem para mim. Pode fazer, faz tudo o que você achar que tem que fazer, mal. Joga todo o jogo baixo que você puder jogar. Cadê a tua proeza? Faz a tua maior proeza. Realiza os teus grandes feitos em mim. O teu grande feito qual é? Qual que é o teu grande poder? Qual que é a grande ameaça que você traz para todos? A morte. Lança sobre mim, joga tudo em cima de mim e vê o que acontece. Jesus knew that God's love and life were even more powerful, that he could overcome evil by becoming the Passover lamb, giving his life in an act of love. And something changed that day. When Jesus defeated evil, he opened up a new way for anyone to escape from Babylon and discover this new kind of power, this new way of being human. Então, quando ele vence a morte, ele acaba com o nosso medo de fazer o bem. Porque a gente está sob a ameaça do mal, a ameaça da morte. Aí ele fala assim, não, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o que a morte tem contra nós? O que o mal tem para nos oferecer? Por que nós somos coagidos e oprimidos a fazer o que é errado? Porque, em última instância, o mal fica nos ameaçando, né? Eu não vou entregar minha vida a Deus e fazer tudo para Ele, porque senão, como que eu vou pôr o pão na minha casa? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou realizar os meus sonhos, né? Então a ameaça, ela tá o tempo todo em cima da gente. Ele tá falando assim, não tem mais ameaça, acabou a ameaça. Tá vendo aqui? Tudo que o mal podia fazer, fez em mim, e olha o efeito que teve. E eu digo mais, aquele que crê em mim, vou fazer igual. Ainda que morra, viverá. A morte não tem mais efeito sobre vocês. Por que ele faz isso? Ele faz isso para tirar a gente da nossa corrupção, tirar a gente dessa opressão que a gente está. Porque o eu fica o tempo todo falando assim, você tem que cuidar de você, você tem que sobreviver. E para isso tem que passar por cima do fulano. E para isso tem que ameaçar ciclano. E para isso você tem que entrar primeiro na fila. E para isso você vem primeiro. E aí Deus fala assim, você não precisa se preocupar com isso, porque você vai sobreviver. Se você fizer a minha vontade, ainda que você morra, ainda que você entregue a sua vida, aquele que perde a sua vida por minha causa, esse a salvará. Mas quem tentar ganhar a sua vida, esse a perderá, né? Então ele está falando assim, se tentar viver para si, agora se você se entregar, igual eu fiz, se você se recusar o próprio interesse e se entregar, fica tranquilo que não tem morte para você. Então ele retira a ameaça para que a gente possa ser livre de verdade, para que a gente possa romper com esse sistema de corrupção que há em nós. Vamos continuar, porque o dia do Senhor vai chegar. Okay, so something changed. But the power of evil is still alive and well, and we keep building new versions of Babylon. Right. And so the last book of the Bible, the Revelation, points to the future and final day of the Lord. It's when God's kingdom comes to confront Babylon the Great, this image of all the corrupt nations of the world. Yeah, this is it. Armageddon, final judgment. How is Jesus gonna finish off evil? Well, that's not how you'd expect. In the Revelation, the victorious Jesus is symbolized by a sacrificial bloody lamb. And then when Jesus does arrive in the end, riding his white horse to confront evil, he's bloody before the battle even starts. Pre-bloodied? That's a strange image. Yeah, it's because Jesus isn't out for our blood. Rather, he overcame with his blood when he died for his enemies.
And the sword is in his mouth. It's a symbol of Jesus' authority to define good and evil and hold us accountable when he brings final justice once and for all. And so, in the meantime, the day of the Lord is an invitation to resist the culture of Babylon. And it's a promise that God will one day free our world from corruption and bring about the new things that he has in store. Sensacional, né? Deus seja louvado. Nesse momento aqui, porque a gente tem uma compreensão do Apocalipse um pouco diferente da deles, não mudou muita coisa não, só um detalhezinho ali, uma figura de imagem ou outra que muda. Uma coisinha ou outra que pode afetar a teologia e tal, já vou explicar, mas é isso, cara. Ele está falando assim, olha, o dia do Senhor, o grande dia do juízo, esse é o objetivo dele, é libertar a gente para sempre da corrupção do mal, da natureza que há em nós e de todo o mal que há na Terra, né? Ele quer simplesmente voltar a como era o projeto inicial, retirando esse mal que há aqui em nós. Esse é o grande objetivo do dia do juízo. É claro que eles estão pintando aqui, essa é uma cena que é uma moeda que tem duas faces, né? E eles estão mostrando a face bonita dessa moeda, a face bela dessa moeda. É claro que para limpar essa corrupção, vai acontecer um juízo ali, nessa passagem. Mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto, porque a gente sempre foca na coisa ruim, né? Esse é que é o problema. Quantos vídeos tem no YouTube falando da parte da face da moeda, que é a face sangrenta da moeda, a face dura da moeda? Quantos vídeos tem falando isso? Agora, quantos tem daqueles que falam... Você já reparou o que está acontecendo? Você já reparou qual que é o grande objetivo de Deus? Por que isso é importante? Por que esse dia é importante? Esse é um dia de libertação. Esse é um dia de felicidade. Esse é um dia de alegria. Eu não vou me adentrar aqui nos detalhes teológicos aqui do final, até porque eles não afetam muita coisa. É só detalhezinho mesmo, detalhezinho. Eles dão um motivo diferente pelo qual a roupa de Jesus está suja de sangue, eu creio outra coisa, e eles dão uma explicação do porquê da espada na boca. Acho muito interessante essa explicação deles. A gente tem uma explicação bem mais simples que isso, mas se você parar para analisar, cabe a aplicação que eles estão fazendo. Enfim, mas isso é o dia do Senhor, é o dia que eu estou tanto esperando, o dia que eu vou ser liberto da minha corrupção, dessa natureza que há em mim, e o dia que a gente vai estar num lugar onde os sistemas vão funcionar, porque a gente não vai ter mais essa partícula do eu entre nós, né? Do eu que nos separa, que nos destrói, que nos mata, e o dia que a gente vai ter a restauração plena, que é o dia do Senhor, e eu espero esse dia.